Então, bom dia, pessoal. Conforme a gente havia combinado, nós vamos esclarecer alguns pontos, né, que são perguntas que chegam para a gente e coisas que vocês devem saber para a gente poder dar sequência ao que a gente já começou no dia 18 de março com esse isolamento social, né? Primeiro ponto, calendário. A gente espera hoje uma votação e uma tomada de decisões do Conselho Nacional de Educação, que vai falar sobre essas questões, né? Sobre calendário, mesmo sabendo que é tudo muito imprevisível ainda, né? A gente está trabalhando sem saber como será amanhã, né? A gente tem um decreto do governo estadual que prorroga o isolamento até 31 de maio. Esse a gente tem que seguir, né? Chegado 31 de maio, aí a gente vai ver como é que fica, se o decreto é prorrogado, como é que é, a gente está torcendo para voltar em breve, né? Mas a gente tem que seguir essas prerrogativas, né? Sobre férias, antecipa, não antecipa, né? Que é uma questão também que as pessoas têm perguntado e é uma questão também que a escola tem conversado com seus membros. Ao que tudo indica, na segunda quinzena de maio a gente antecipa o recesso que seria em julho, certo? A gente antecipa para maio, esperando que lá em julho a gente já esteja com nossas atividades normais e segue normal já que a gente antecipa, ok? Com relação à avaliação, que é uma coisa que angustia muitos pais, aí o ano está perdido, né? Alguns pais muito angustiados com relação a isso. Não existe ano perdido, certo? Não existe ano perdido. Nós tivemos pouco mais de um mês de aulas remotas, né? A denominação é essa, não é AD, não é educação à distância. Educação à distância tem um formato. E o que nós estamos fazendo nessa questão emergencial são aulas remotas, né? É claro que nossos profissionais preferiam estar aqui no chão da sala com seus alunos, fazendo o que eles fazem de melhor, que é dar aula. Só que a situação não permite e todo mundo está tendo que se reinventar, né? Então, os professores gravam aulas, promovem lives, ou de casa ou daqui da escola. Nós montamos um estúdio aqui na escola para facilitar isso, né? Preparamos uma coisa, digamos assim, mais profissional para que os professores sintam-se à vontade para fazê-lo, certo? Então, assim, com relação a isso, nós temos visto um grande esforço dos nossos profissionais, né? Que se desdobram, que estão trabalhando dobrado para dar conta desse universo novo, né? Mas assim, que tem também suas vantagens, porque imagine que o aluno, quando ele está na sala de aula, com aula presencial, tudo que ele gostaria era de poder usar o celular para estar ali gravando a aula, quando chegar em casa dar uma revisada, retomar aquilo que foi trabalhado, né? E agora eles estão tendo essa chance, os alunos. Mesmo as lives, elas ficam gravadas e o aluno pode ter acesso a hora que quiser, pode retomar, pode tirar dúvidas, e nossos professores também colocam-se à disposição para tirada de dúvidas, tá? Com relação a isso, eu acho que o pessoal não tem do que se queixar, os profissionais estão dando sangue mesmo nesse sentido, né? A quem a gente aproveita para parabenizar sempre pelo empenho. Nós temos, graças a Deus, uma excelente equipe e isso tem ajudado bastante nesse momento. Um outro ponto sobre a avaliação é como é que vamos quantificar isso? A avaliação ela está acontecendo. O processo de avaliação não deve ser visto só como uma nota ao final de um processo. Se o professor encaminha uma atividade, esse aluno envia foto, envia o registro de alguma maneira daquela atividade, o professor tem como ir avaliando como é que esse aluno está, no que ele precisa melhorar, isso aí ele pode fazer. Agora, notas, nós não podemos emitir notas nessa situação, ok? Eles estão sendo avaliados, mas eles não estão fazendo provas, a gente não está emitindo nota, por isso a gente pede que arquivem todas as atividades que os alunos tenham feito. Quando o professor pedir um registro, envie por gentileza para ele
É importante que o aluno organize uma espécie de portfólio, ele vai fazendo um compilado, uma coleção das atividades, se é lista de exercícios, se é alguma pesquisa que o professor encaminhou, que ele possa arquivar, fazer uma pastinha para na volta, porque aí na volta isso pode contar, né? Como nota. A gente está vendo o melhor jeito, nós nos reunimos virtualmente com os professores ontem para tratar dessa questão. Então, quando é que o aluno terá nota? Quando a gente retomar as aulas presenciais, e aí parte dessa nota ela pode ser repetida num bimestre que o aluno tenha cursado todo com aulas presenciais. Mas a gente não vai desconsiderar os trabalhos que ele fez agora, as atividades que ele fez, até porque, mesmo com aulas presenciais, os vistos eles contam como nota. O professor observa o que o aluno fez ou deixou de fazer e isso é quantificado com relação à nota. Então, não se preocupem, vamos seguir, já estamos no segundo bimestre. Quem não está com o livro, é bom pegar na escola o livro didático, né, o módulo, para que o professor consiga dar continuidade. Tanto as videoaulas que nos chegam do Sistema Positivo de Ensino, quanto as atividades encaminhadas pelo professor. Existe um cronograma semanal. A gente sabe que alguns pais reclamam, se queixam, se angustiam com o volume de atividades, mas vejam bem, do sexto em diante, os alunos têm 6 aulas diárias, né? No médio, mais que isso, porque além das aulas diárias, eles ainda têm um dia à tarde. Então, o volume de atividades é esse mesmo, né? E ele deve ter, independente de qualquer coisa, uma rotina de estudos em casa, né? Acontece que o que era da escola e o que era para ser para casa juntou tudo em casa, por isso às vezes congestiona, mas assim a gente pede calma, né? A gente agradece também, nossa, como a gente tem recebido mensagens de apoio, de incentivo, de agradecimento. Recebemos algumas de queixas também, mas é normal, é natural, a gente entende que está todo mundo num estado de nervos bem atípico, né? Mas a gente pede calma, a gente pede paciência e a gente gostaria que a mesma confiança que os moveu para matricular os meninos aqui na escola, as crianças e os adolescentes, que ela continue forte para esse período, né? É um período de crise, não está fácil para ninguém. Todas as escolas estão com o mesmo sistema, tá? Seria muito estranho que não tivéssemos tomado nenhuma postura e que os alunos apenas estivessem em casa, né? Seria até irresponsável da nossa parte, né? Mas a gente tem tentado, né? Vocês são testemunhas que a gente tem tentado levar o melhor para esses estudantes, né? A gente tem recebido registros que fazem valer muito a pena todo esse esforço que a escola está fazendo, que os profissionais estão fazendo, certo? Então, assim, a gente reforça que o segundo bimestre já começou, tá certo? Peguem o material. Diana está atendendo aqui na escola das 8 ao meio-dia, com a entrega de materiais, porque, vejam bem, o bimestre já deveria ter começado, na verdade. Como teve todo esse processo, a gente pegou a semana passada para dar uma revisada no segundo bimestre, para algumas pessoas terminarem, talvez algumas ainda peguem um pedacinho dessa semana para fazer isso, mas o segundo bimestre ele precisa ter sequência, tá certo? Então, veja bem, é claro que os professores eles vão retomar esses conteúdos ainda que de forma mais condensada, mas vejam só, o aluno que já teve acesso a esses conteúdos em casa, por meio das aulas remotas, ele vai ter muito mais chance dessa retomada do que aquele aluno que nem abriu o livro. Vocês não concordam? Né? Por isso que a gente insiste, tentem. Se tiver dúvida, chama o professor. Como eu já falei, eles se disponibilizam, têm se disponibilizado, eles até gostam que vocês os procurem, que tirem dúvidas, certo? E um último ponto, que é uma coisa também que o pessoal tem perguntado, é sobre desconto de mensalidade. Então, assim, nós deixamos aqui com uma medida, com uma recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Norte.
né? Uma recomendação, não é uma determinação. Uma recomendação para que as escolas privadas, isso aqui foi feito para Natal, na verdade, mas algumas escolas aqui do interior já adotaram isso, aqui de Parelhas, um desconto nas mensalidades. Então, assim, a gente sempre tem colocado isso nas reuniões, nas assembleias, que a nossa escola é cooperativa. É uma escola cooperativa, não é uma escola privada convencional. Se assim fosse, teríamos um proprietário, um mantenedor, para onde iriam os lucros, entende? Na cooperativa a gente trabalha com a questão não do lucro, mas das sobras. O que sobra depois que é pago a folha de pessoal e os gastos, as contas fixas e outras que aparecem para a manutenção da escola, isso iria para um dono, né? No caso da cooperativa, fica investido na própria escola. Daí a razão da gente ter, por exemplo, 2 turmas de 7º ano, daria para a gente juntar, pela quantidade que nós temos, e aí a gente economizaria uma folha toda, de uma turma toda, das aulas todas do mês. No que a gente pensa? Na qualidade, em dar uma melhor assistência para os alunos, e aí a gente prefere turmas menores, certo? A gente fez isso. Se a gente pensasse em lucro, é óbvio que a gente juntaria, né? Mas a gente não pensa, o que é investido é em prol da qualidade do ensino, né? E se a gente for pensar desconto, é o que eu tenho dito a alguns pais, veja bem, para esse ano a gente não teve reajuste nas mensalidades, que geralmente eram entre 10% e 15%, sempre, né? E é uma coisa que os pais votam. A escola não decide que vai ser assim e resolve, e acabou não. A gente convoca os pais em assembleia, isso é votado, certo? Porque se fosse uma escola privada, ela não ia chamar os pais para consultá-los sobre possível aumento ou desconto, não iria. Ela faria e pronto, nós somos uma cooperativa. A cooperativa é quem mantém a escola, por isso existe a direção da escola, que somos Selmi e eu, diretores pedagógicos, e existe a presidência da cooperativa, que aí trata da questão financeira. Diana e a professora Ana Carla são, respectivamente, presidente e vice, certo? Muito embora as decisões sejam tomadas em conjunto e a gente sempre esteja em diálogo pedagógico com o financeiro, porque não dá para separar muitas coisas, mas cada um tem sua atribuição, ok? Então, assim, eu não sei se vocês lembram, mas ano passado, final do ano, a gente reuniu-se com vocês, colocou a proposta do não reajuste e vocês aceitaram isso. Então, não tivemos reajuste. Se o reajuste fosse de 10%, suponhamos que vocês tivessem em mensalidade um desconto de 10% para o ano inteiro. Se você não pagou 10% a mais, significa que foi uma espécie de... A gente colocou até como um mimo pelo aniversário dos 25 anos, né? Nós não aumentamos a mensalidade, ou seja, 12 meses vocês não vão pagar nada a mais por isso, vão pagar igual pagaram o ano passado, certo? Os 2 meses completos, não são os meses de pandemia que vocês não vão pagar a mais, vai ser o ano todo. Isso já tinha ficado acertado, ok? Então, o que diz esse documento sobre descontos em mensalidade? Ele diz que o desconto deve ser concedido correspondente à economia que a escola tiver nesse período em que não estamos tendo aula. E coloca como exemplo a diminuição da conta de energia, de água, entre outros. Então, em conversa com o Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo e em reunião com todos os membros da escola, o que foi que a gente colocou? Que faremos a conta do que foi economizado o montante, o total de economia que a gente fez em água, energia, para o mês de abril, né? Porque março a gente foi até o dia 17, então a gente vai contar o mês de abril, que foi um mês inteiro sem atividade normal. Muito embora a gente tenha feito
investimento também para poder ter esse ensino remoto. É uma coisa que também trata essa recomendação e coloca que investimentos para esse período também tem que entrar na conta. Então, quanto a gente economizou por estar parado e quanto a gente teve que investir por estar parado. Certo? Então, vai entrar na conta a ajuda de custo dos professores que moram fora e a gente paga esse traslado deles, né? Água, energia, água doce que a gente distribui para os alunos, disponibiliza, material de limpeza, de higiene, é claro que diminui, né? Se a escola está com menos gente circulando, obviamente vai gastar menos material, certo? Então a cooperativa está fazendo essas contas junto com o escritório de contabilidade, então logo a gente tenha esses cálculos, a gente repassa para vocês, tá certo? De acordo com o que é recomendado. A gente só pode dar desconto no que a gente economizar, obviamente, porque aí a gente teria que comprometer o salário dos colaboradores, que já não teve reajuste, está congelado desde o ano passado, certo? Então a gente pede a compreensão de vocês, né, nesse sentido. Algum caso que mereça vir conversar pessoalmente, se for da questão financeira, é com Liana, da cooperativa. Se for questão pedagógica, é conosco, comigo, seu amigo, os coordenadores, certo? De modo que isso vai passar, né? Isso é uma situação provisória, isso não vai durar para sempre e a gente precisa estar cada dia mais unidos, mais fortes, né? Para a gente superar isso. Então, de resto é agradecer a todos pela paciência, tido uma paciência enorme conosco. A gente também tem tentado ter muita paciência com o que chega também para a gente. É uma carga bem pesada. Digo a vocês, a gente preferia 1000 vezes estar aqui na escola, conduzindo o processo com essa escola cheia de gente nos corredores, com o recreio barulhento, com as aulas acontecendo. Mas, de alguma maneira, a gente quer chegar na casa de vocês. A gente entrou sem nem pedir licença na casa de vocês, né? Mas a situação pediu isso e a gente precisa seguir forte, tá? Então, a gente espera que a mesma confiança que os moveu a matricular seja a mesma confiança que vai mantê-los conosco na crise, fora da crise, e acreditem, a gente vai ter muito para comemorar esse ano. Muito obrigada.